Oi, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Ginelta, seja bem-vinda. Simone, boa noite, paz. Você manda o link lá, Simone, por favor, no grupo? This is that ocean. This is that place, Father, where you lead us. Faith without borders. Lord, I pray tonight in Jesus' name, as we step out and into all that you have for us, we have the courage sometimes to step into the great unknown. But there we meet Jesus, and we meet the will of God, and we meet the purpose of God. And we meet the promise of God. And we meet the goodness of God. Lord, give us that courage. Give us that Holy Spirit boldness to keep on trusting you, to walk on those waters. Simone, você pode mandar o link lá no grupo, por favor? But knowing that the God of all knowledge, omnipresent, omniscient, omnipotent God, that you lead us and take us. Father, we thank you for what you've accomplished here tonight. Lord, it's only the start. We're excited about Jerusalem, the temple, just a couple of days' time. Father, we thank you in Jesus' name. Amen. 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 You guys be blessed. Eu vou pedir para mandarem um ok, se todos aí estiverem me ouvindo, por favor, para me saber que está tudo ok, para a gente estar dando início. Amém, Simone, então tá tudo ok, vamos dar início. Como de costume, vamos fazer uma oração. Lembrando que hoje quem ficar até o final vai participar aí do sorteio para ganhar o livro, né? São 2 volumes. É um livro chamado Mensagens para o Mensageiro, do pastor Eliseu Rodrigues. Ele é um pastor muito renomado, né? Bem conhecido no meio cristão, pentecostal. São 2 edições, é um volume 1 e outro com volume 2. Aqui contém todas as mensagens dos salmos, né? Todos os salmos esboçado. É como se você quisesse pregar, fazer um esboço. É um esboço de todos os versículos. É versículo por versículo. Tá? Então é um livro muito bom. Eu comprei ele já tem uns 4, 5 anos. Né? E agora eu vou abençoar uma outra vida aí para poder estar aprendendo mais. Então quem ficar até o final, a gente vai ter o sorteio. Se você ainda não segue aí o nosso perfil, né? Segue lá a nossa página, curte o post que está falando do sorteio lá no Story, para no final aí estar participando. Vamos lá dar início, fazer uma oração, você que pode, né? Se você estiver na sua casa aí tranquilo,
fechar o olho para orar. Se estiver dirigindo, você não faz isso. Vamos lá. Pai, nós te agradecemos por esse momento, por estarmos aqui mais uma quinta-feira que o Senhor nos sustentou essa semana. Pai, eu agradeço pela vida de cada um que se faz presente aqui, que ainda vão assistir. Senhor, eu agradeço porque sem o Senhor nós não somos nada. E por isso nós estamos aqui, porque o Senhor nos sustentou. Aqueles que estão voltando do trabalho, da escola, faculdade, peço que o Senhor guarde, livre de todo mal, traga em segurança. E que essas mensagens, meu Pai, o Senhor esteja presente em tudo. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não se fazer presente aqui, em vão estamos aqui. Por isso, alcança a vida de cada um, onde quer estiver, qual seja o lar, o local onde estiver, que a sua presença invada. Através dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Semana passada nós falamos sobre... Eu ia fazer uma aula diferente hoje. Eu coloquei uma apresentação aqui nos slides para poder trazer para vocês verem a tela. Tanto que eu coloquei 2 monitores aqui e tudo. Só que aí eu tive um imprevisto e o cabo do monitor acabou quebrando. E eu não vou conseguir transmitir para vocês no computador. Eu até coloquei aqui, ó. Hoje o nosso estudo vai ser sobre o Evangelho e a raça humana. É um dos temas que a gente estudou em uma das lives, porém um pouco mais elaborado. A aula passada a gente falou sobre o inferno, né? Se o inferno ele é real ou não. Então quem não assistiu, convido a assistir, tá aí salva, né, na nossa página. É um assunto muito sério. E a continuação é o Evangelho, né? O que quer dizer o Evangelho? Por que Jesus teve que morrer em uma cruz? Às vezes a gente tem essa dúvida. Tem pessoas que estão na igreja e não sabem o porquê que Jesus morreu em uma cruz, né? O porquê que é o Evangelho. Tem só uma introdução. A gente vai fazer um esboço bem elaborado sobre o Evangelho. A gente vai falar sobre qual é a mensagem do Evangelho, por que Cristo teve que morrer na cruz e quais são os benefícios da morte de Jesus. Qual o significado da palavra Evangelho? É Evangelion, vem do grego. Todo o Novo Testamento ele foi escrito no grego, né? E o Antigo Testamento foi escrito no hebraico. E o significado da palavra Evangelho é boa notícia ou boas novas. Então, o que Jesus veio trazer foi uma boa notícia. Só que, para a gente entender essa boa notícia, antes existe uma má notícia, né? É como você dizer, Jesus te ama. A pessoa, amém, a nós todos. Sempre a resposta é essa. Então, a maneira de você evangelizar alguém vai mais além do que dizer Jesus te ama. É explicar, não da maneira que vai ser explicado aqui, para você ter uma noção, porém, de uma forma qual a pessoa entenda. Que boa notícia é essa? Qual que é a boa notícia do Evangelho? Existe uma má notícia antes. Né? É como eu chegar na sua casa e falar assim, eu estou aqui porque eu vou pagar a sua multa. Eu vou pagar a multa que você recebeu. Mas eu não recebi nenhuma multa, não chegou nada aqui para mim. Mas se eu chego e eu mostro a multa para você, tá aqui, ó, você passou a 100 por hora numa via de 50 e você tá com a carta cassada, você vai ter que pagar isso, isso e isso. Porém, eu tenho uma boa notícia, eu paguei a sua multa, transferi ela para minha carta e você tá livre. Isso é uma boa notícia, só que antes da boa tem a má. E a gente vai falar um pouco sobre essa má notícia, para poder explicar melhor o Evangelho. Espera só um minuto, deixa eu tirar as notificações aqui. Pronto. E para começar, a gente vai falar em 1 Coríntios 1, verso 21. Você que está anotando, 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. Diz, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus, ou seja, o que Deus quis fazer pela sua soberania, né,
salvar os crentes pela loucura da pregação. Então foi da vontade de Deus salvar o mundo, aqueles que creem nele, pela loucura da pregação. Então ele poderia ter enviado um anjo, ele poderia ter feito qualquer coisa, mas ele optou pela pregação. Pregação do quê? Do evangelho. Então sem a pregação é impossível alguém vir a ser salvo. E às vezes somente falar Jesus te ama não é o suficiente. Pode ser que às vezes sim, seja relevante naquele momento alguém para se matar, algo do tipo. Porém, a gente precisa entender o que é esse evangelho. E o evangelho, a gente vai ler em 1 Coríntios também, capítulo 15, verso 1 ao 4. Ele bem resumido, que o apóstolo Paulo ele escreveu. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Diz assim: Também notifico a vocês, irmãos, o evangelho. Então, o que ele vai notificar aqui? A boa notícia, as boas novas, que já vos tenho anunciado, a qual também recebestes, e no qual também permanecem, pelo qual também sois salvos, se retiverdes como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. E aí agora ele começa a pregar o evangelho, aqui a partir do 3. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui ele está pregando o evangelho. Ele está falando para as pessoas o que ele veio falar para elas. E depois ele começa a falar mais coisas. Mas em suma o evangelho é isso. Tanto que eu escrevi aqui sobre a essência do evangelho. O que quer dizer o evangelho? A mensagem do evangelho. Depois eu vou liberar esse conteúdo para vocês, tá? Aquele que quiser, eu vou liberar o conteúdo todo em modelo PowerPoint, para que você possa estudar melhor em casa. Essa é a essência do Evangelho. A mensagem do Evangelho consiste em dizer o que Deus fez pelo homem através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Através dessa obra, na cruz, o homem pode ser perdoado dos seus pecados e receber a salvação, ou seja, a vida eterna. Então, irmãos, o Evangelho ele não tem nenhuma relação com a nossa vida terrena. O evangelho mesmo não tem a ver com o que a gente vai passar aqui na terra. Não tem a ver com o que a gente vai ganhar, comprar, receber carro, casa, saúde, felicidade, ausência de dor, de sofrimento, seja qual tipo de bem temporal. Isso não é o evangelho. Deus pode dar todas essas coisas. Mas quando se trata de evangelho, o evangelho puro, verdadeiro e simples, se trata de uma mensagem que foi enviada por Jesus através da morte e ressurreição dele na cruz, que é o que a gente vai aprender nos próximos tópicos. Em primeiro lugar, por que Cristo teve que morrer na cruz? Por quê? Qual o motivo dele ter morrido na cruz? Em primeiro lugar, foi por causa de nossos pecados. Se você estiver anotando, Romanos capítulo 3, versículo 23, diz: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra todos significa todos, todos mesmo. Porque as pessoas do Antigo Testamento imaginavam que eram salvas por seguir a lei. Porém, a lei, ela não salva. A lei é como se fosse um espelho, que nem aqui. Eu estou me vendo aqui, né, nesse vídeo. Estou vendo a minha imagem. E quando eu me vejo, eu consigo ver os meus defeitos. Eu consigo ver se tem alguma coisa aqui que eu preciso arrumar, o cabelo, se tiver com sangue, eu vou conseguir enxergar. A lei, ela tem esse papel. O papel da lei é fazer com que o homem a veja e fale: eu não sou bom porque eu não sigo isso. Porque a lei, ela não é apenas 10 mandamentos que foram instituídos lá por Deus através de Moisés no monte. Ela vai mais além, elas são 613 leis e mandamentos. Ela é composta por 613. Se você for ler o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ver que tem diversas leis lá. E na Antiguidade, no Antigo Testamento, você vai ver sobre os escribas e fariseus. Eles seguiam essas leis, ou pelo menos pensava que seguia. Eles eram os legisladores, então eles faziam com que o povo seguisse a lei.
E eles diziam que seguiam essas leis. Porém, quando Jesus veio, ele deixou bem claro que a lei, ela não é apenas falada, um exterior, mostrada. É aquilo que você faz, aqui, que todos veem. A lei, ela está mais além do que isso. A lei, ela é moral. Ou seja, a lei, ela não tem apenas a ver com aquilo que está escrito e eu finjo que faço. Não, eu nunca adulterei, eu nunca matei, eu nunca roubei, então eu estou seguindo a lei. Quando Jesus ele veio falar sobre lei no Novo Testamento, lá em Mateus 5, através da pregação no monte, né, do sermão do monte, ele diz, os antigos diziam olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, ele está dizendo, eu não estou mudando a lei. Só que é como se eu estivesse dizendo para você, olha, não é só o que está escrito, ela é através do seu coração. Porque ele fala, amai os vossos inimigos e orai pelo aquele que vos perseguem. Então ele está dizendo que a lei ela é moral. Quando ele está falando sobre o adultério, ele está dizendo, eu, porém, vos digo, qualquer que adulterar, pensar em adulterar no seu coração, já adulterou. Então ele está dizendo, a lei ela é moral, ela está dentro de você. Se você pensar em amaldiçoar, você já amaldiçoou. Se você pensar em roubar, você já roubou. Porque a lei ela está dentro do nosso coração. Entendeu? Então tudo aquilo que a gente faz não é apenas o que a gente faz que as pessoas veem, é também o que está dentro. Tanto que naquele grande dia a Bíblia diz que ele vai julgar fora o íntimo, né? Ele vai mostrar pra gente tudo aquilo que a gente pensou, fez, agiu. Então, ele veio para mostrar para aqueles homens que eles não seguiam a lei. Eles achavam que seguia, porém eles não seguiam. Porque a lei ela é moral também. Tanto que quando ele conta lá a historinha do bom samaritano, para aqueles homens, a pergunta daqueles homens foi, o que eu devo fazer para ser salvo? E ele fala, ame a Deus e ao seu próximo. Aí o cara fala assim para ele, tá bom, mas próximo é muito genérico, né? Quem é o meu próximo? Ele pergunta, aquele mestre da lei. Quem é o meu próximo para que eu possa amá-lo? E aí Jesus conta uma historinha sobre um samaritano que estava no meio do caminho e que tinha um sacerdote e um levita, os religiosos da época, passando pelo local. E eles viram aquele homem caído e não resgataram, passaram de largo. E depois veio um samaritano e resgatou aquele homem. Ele resgatou aquele homem que possivelmente talvez era um judeu. Então, quando ele fala pro cara assim, olha, quem desses te pareceu ser o próximo? Eles não tiveram nem a coragem de falar, foi o samaritano. Eles falavam, foi o último. Aí, eu imagino talvez Jesus falando, tá, mas qual? E eles, o terceiro. Aquele lá, o último. Eles não falaram samaritano, eles não gostavam nem de proferir a palavra samaritano. Eles tinham uma rincha tão grande com os samaritanos que eles não ajudavam, eles não faziam nada. Era uma rixa antiga. Quem assistiu The Chosen aqui pôde entender um pouco com as histórias de lá. Então eles não amavam os samaritanos. E ele vai dizer, amai os vossos inimigos. Então ele veio para dizer, todos pecaram. No coração já pecou. Tanto que Tiago vai dizer, todo aquele que segue a lei e tropeça em um só ponto é culpado dela toda. Então se você pensa que está seguindo tudo certinho, vai chegar uma que você vai falar, não, esse daqui eu não segui. Essa é a má notícia, você não seguiu e você está condenado. Porque Romanos 3:23 que a gente leu diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é destituído? Separado. Todos pecaram e estão separados. Por que separado? Lá no Éden, quando Deus faz Adão, ele tem uma relação com Adão, direta. E essa relação ela é quebrada através do pecado, ela é separada. E desde que o homem foi separado por Deus, ele teve que fazer várias sombras, né? Várias coisas para poder se aproximar de Deus. Teve tabernáculo de Moisés, teve o de Davi, teve os sacrifícios, teve templo, teve um monte de coisa. Só que quando Jesus ele morre, aquele véu do templo se rasga, ele estava dizendo, acabou. Agora não existe mais separação entre o homem e Deus. Então o homem estava destituído da glória de Deus. Todos pecaram, desde Adão até Malaquias, o último livro lá. Desde que veio Jesus, todos pecaram. E não era
apto para ser salvo ou salvar alguém. Em segundo lugar, esses pecados caíram sobre ele. Quais pecados? De toda a humanidade, porque todos pecaram. Nós vamos ler Isaías 53, verso 6, se você estiver anotando. Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor, que Senhor? Deus, fez cair sobre ele, ele quem? Cristo, a iniquidade de nós todos. Ele não morreu pelos pecados dele, porém pelos nossos, pelo meu e pelo seu. Quando ele estava lá naquela cruz, pendurado, e aquele exato momento onde ele vai morrer, que antes dele expirar, ele fala, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que ele estava recitando uns salmos, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Ali, Deus realmente abandonou Jesus? Sim, ele abandonou Jesus. Porque naquele exato momento, Deus não estava olhando para Jesus. Ele não via Jesus ali, ele via um homem pecador. Por quê? Porque ele pecou? Não, porque Hebreus vai dizer que na boca dele não saiu nenhuma palavra torpe, ele não teve nenhum pecado. Ele cumpriu toda a lei. Só que ele carregou o pecado de toda a humanidade. Então naquela cruz ele não era Jesus, o Filho de Deus. Ele não era um ungido de Deus ali naquele lugar. Ali ele estava carregando um fardo. Tanto que quando ele está no Getsemane, que ele transpira gotas de sangue, ele sua gota de sangue, é por causa que ele estava prestes a sentir a ira de Deus e também a separação de Deus. Ele nunca foi separado do Pai. Desde quando foi criado lá a humanidade e o próprio homem, a Bíblia diz o quê? Que ele fala, Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Era a imagem dele, ele estava lá. Provérbios 8 vai dizer que ele estava em todo o tempo. Ele estava com Deus em todos os momentos de toda a criação. E naquele exato momento da morte dele na cruz, quando ele carregasse os nossos pecados, ele seria destituído. Lembra que a gente leu em Romanos 3, 23? Destituídos, separados estão da glória de Deus. Porque quem peca, Romanos 6, 23, qual que é o salário do pecado? A morte. Ele não pecou, porém ali ele recebeu o pecado e ele tinha que morrer. E a morte é a separação de Deus. Então, ele estava sentindo o peso da ira de Deus e ao mesmo tempo dele ficar separado do Pai. Então, essa era a maior angústia dele. Todos os pecados caíram sobre ele. Todos os pecados mais horríveis que você possa imaginar estava nele naquele momento. Então, Deus o desamparou. Porque não era ele, era todos os pecados. Ali Deus estava vendo estrupadores, ali Deus estava vendo mentirosos, Deus estava vendo assassinos, Deus estava vendo todos os tipos possíveis de pecados em Jesus. Então ele não morreu pelos pecados dele, pelos nossos. Isaías 53, 6. Aqui ele fez o quê? Uma propiciação. O que é propiciação? Significa um sacrifício substitutivo. Era um sacrifício que ele fez em prol de outro. Como, por exemplo, você está lá em um termo forense, de um juiz lá. Aí tem o advogado que te defende, tem o juiz que acusa e tem o réu, que é você. Nesse exato momento, suponhamos que tenha lá as testemunhas. O que as testemunhas querem? Principalmente se é um assassino. Querem justiça, querem que aquele homem ele pague pelos erros dele, que ele vá preso, prisão perpétua, morte em outros lugares. Enfim, querem justiça, estão ali para ver a justiça. E o juiz está ali para fazer a justiça valer a pena. Quando aquele homem está ali, ele vai ser morto. Se chegar alguém e falar, olha, eu quero seguir em lugar dele. Eu quero que tudo aquilo que ele fez passe para mim. Eu quero que tudo aquilo que esse homem cometeu passe para mim. E eu receba a condenação dele. E ele recebendo a condenação daquele homem, automaticamente ele vai ser o quê? Julgado à morte. Então aquele homem vai receber um papel, um alvará dizendo você está livre. Isso é um sacrifício substitutivo. Isso se chama propiciação. Ele fez a propiciação dos nossos pecados. O pecado nosso caiu sobre ele. Se tiver travando, vocês avisem aqui, tá?
que aí eu mudo aqui a internet, faço alguma coisa. Eu não sei nem se eu conectei o Wi-Fi, mas se tiver, vocês me avisam. Em terceiro lugar, por que Cristo teve que morrer? Por causa da nossa maldição. Gálatas 3:10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Quem não cumpre a lei é tido como maldito. Maldito, a maldição está sobre ele. Então, todo aquele que não cumpre a lei é um maldito. Jesus cumpriu a lei. Porém, quando ele se entrega no lugar do homem, ele está recarregando sobre si toda a maldição. Nós vamos ler Mateus 5:28. Ninguém consegue guardar toda a lei. Isso eu falei até no começo. O Senhor sonda os nossos pensamentos. A lei ela é moral. Só de pensar, nós já estamos fazendo. Mateus 5:28, que é o que eu falei já no começo. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar em uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Tiago 2:10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tornou-se culpado de todos. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por que Jesus teve que morrer em uma cruz romana de madeira? E na Santa Ceia, que vai ser no último dia do mês, no último domingo desse mês, inclusive vai ser de manhã, eu vou trazer uma mensagem sobre esse sacrifício, sobre a morte de Jesus ali naquela cruz, o quão angustiante foi. Ele precisou morrer naquela cruz porque todo aquele que não cumpria a lei era tido como maldito. E a própria lei dizia que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A condição para aqueles que eram tidos como alguém maldito, que cometesse um crime tão horrível na época de Roma, era a cruz. Então ele era tido como maldito. Cristo, ele assumiu todas as maldições. E quais são essas maldições? Levíticos, capítulo 26 e 14, verso 14, e também está em Deuteronômio 28:15, se você quiser anotar, que diz: contudo, se não quiserem ouvir o Senhor vosso Deus, nem obedecer a estas leis que hoje eu vos estou a dar, então todas estas maldições cairão sobre vocês. E aí, se você for ler o restante, vai dizer: maldito será no campo, maldito será na terra, maldito será no trabalho. E tem diversas maldições. E aí depois ele diz: e aquele que seguir a lei será abençoado. Será abençoado, bendito serás no campo, bendito será na terra e tudo mais. Só que, como a gente pôde ver anteriormente, ninguém conseguiu cumprir a lei. Ninguém conseguiu fazer cumprir a lei. Então, automaticamente, quem não cumpre a lei recebe o quê? Maldição. Então, todas as maldições de Deuteronômio 28 e Levítico 26 estavam sobre nós, porque nós não cumprimos a lei. E é uma lei instituída. E aí, quando nós não cumprimos, somos tidos como maldito. Só que todas essas maldições caíram sobre Jesus quando ele se assumiu culpado de tudo. E ali ele se fez maldito e precisou morrer em uma cruz. Precisou morrer em uma cruz pendurado. E esse foi o motivo das maldições. Tanto que aqui em Colossenses 2:14 diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Ele cravou na cruz os nossos pecados. Ele estava dito como maldito, como pecador, como blasfemo, como mentiroso, como todas as coisas que você imagina. Mas naquela cruz ele cravou a sentença do pecado. Por isso ele precisou morrer em uma cruz. Por isso, como diz Isaías, ele tomou sobre si.
Ele tomou sobre si. Porque todo pecado deve ser punido com a ira de Deus. Hebreus 2, verso 2, na parte B diz: toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo. Por que toda transgressão e obediência recebeu justo castigo? Suponhamos que, deixa eu pegar alguém aleatório aqui, Elisana. Suponhamos que a Elisana comprou um carro hoje zerado. E aí ela não colocou o seguro no carro, saiu com o carro, foi roubada. Foi roubada, o cara fez um monte de coisa no carro e acharam o carro. E acharam o suspeito. O suspeito foi preso. E chegou o dia do julgamento. Quando esse homem está lá no julgamento, existem, como eu falei aqui, um termo forense. O cara está lá para ser julgado. E aí, quando ele vai ser julgado naquele exato momento, se a gente falar para... Se for aqui no Brasil, é claro, ele vai receber uma prisão aí, beleza. Mas se for em outros locais, como por exemplo nos Estados Unidos, ainda tem lugares que tem prisão perpétua ou até mesmo a morte. Dependendo do tipo, se a pessoa foi, matou, fez um monte de coisa errada. Dependendo, a sentença daquele homem vai ser morte. Ele vai ser condenado à morte. E aí, nesse exato momento, todo mundo que está ali, que tem as provas, tudo, vai fazer o quê? Todas aquelas pessoas, elas vão olhar aquilo... Não, roubo não. Eu estou dizendo de transgressões maiores, para nesse caso de prisão perpétua e morte. Seria no caso, como eu falei aqui, o cara teve lá um monte de acusação. Eu dei o exemplo inicial, mas agora eu estou mudando. Teve várias acusações, ele matou, ele roubou, ele fez diversas coisas. E aí, em outros locais, ele vai receber ali uma sentença de morte ou de prisão perpétua. Todos que estão ali, de acordo com as provas, vão olhar e falar o quê? É justo. Ele fez isso, 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 isso. E todos vão querer justiça contra aquele homem. Todos vão querer justiça. Assim como um menor foi condenado à prisão, tantos anos, vão olhar as provas e dizer, é justo ele ficar 20, 30, 40 anos preso. Então todo mundo vai estar de acordo, vão dizer, ok, ele merece. Por quê? Hebreus 2:2. Toda transgressão e desobediência recebeu o justo castigo. E assim é com Deus. Todos aqueles que desobedecem, transgridem as suas leis, recebem um justo castigo. E é um justo castigo que já está. Se você não assistiu, para a gente não perder tempo, volta na aula anterior que a gente fala sobre o inferno. Que lá vai estar dizendo sobre a questão daqueles que desobedecem e sobre o castigo eterno. E aí, Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte. Ou seja, você trabalhou o mês todo, o que você quer receber? Um salário. Se você pecou desde que você nasceu, você merece o quê? Um salário. E qual é o salário para quem peca? É a morte. Então, todos nós recebemos a morte porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos merecem a morte, sem exceção. Isaías 53, verso 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então ele foi ferido por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados. Ele morreu por conta das nossas transgressões e não das deles. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo, qual que é o castigo? Morte. Que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele não morreu por nós, ele não morreu por ele pecar, mas por nós. Anotem os versículos, gente. Ao assumir os nossos crimes, pecados, ele teve que morrer, pois passou a ser um transgressor, e isso satisfez a justiça de Deus. Olha esse texto, irmãos, Isaías 53:10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Então, foi da vontade de Deus o esmagar? Sim. Porque, como eu disse aqui, Deus estava satisfazendo uma justiça. Uma justiça que, hoje vendo, como por exemplo eu expliquei aqui, no caso de alguém que cometeu diversos crimes lá, todo mundo vai apontar e falar, é válido, é justo, ele errou. E Deus, ele precisava satisfazer a justiça dele, porque ele é amor, mas é justiça. Então por que ele enviou o filho dele?
por amor. Ele enviou por amor para satisfazer a justiça. Ele precisava satisfazer a justiça dele. Senão, o nosso acusador, Satanás, ele ia olhar e dizer: peraí, eu fui expulso. Todos aqueles, então, que morreram vão ser salvos? Peraí, todos merecem perdão? E aí? E aí ele precisou desse sacrifício. Ele precisou disso por quê? Para satisfazer a justiça dele. A justiça diz que todos precisam morrer. Todos precisam morrer. Exatamente todos. Porque ninguém cumpriu a lei. Então ele precisa satisfazer a justiça dele. E para satisfazer, quando Jesus ele se coloca como nosso intermediador naquele momento, Isaías 53:10, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Então a gente tem que sempre lembrar que Jesus ele sofreu, mas ele não sofreu uma coisa tão simples. Ele sofreu pelo pecado de todos. Deus o desamparou naquela cruz, pois ali ele era visto como pecador por ter carregado os nossos pecados. Marcos 15:34. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Que é o que eu falei anteriormente. Quando Jesus estava ali naquela cruz, ele não era mais visto como o Filho de Deus sem pecado. Não, ali ele estava vendo, Deus estava vendo ele como um pecador. E Deus precisou satisfazer a justiça e o abandonou. Ali, Jesus pela primeira vez sentiu o abandono do Pai. Jesus pela primeira vez ele se sentiu separado do Pai, porque em toda a criação ele estava ao lado do Pai. 1 Pedro 3,18. Por que Cristo teve que morrer? Para nos conduzir novamente a Deus. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Por isto, ele foi morto no corpo. 1 Pedro 3,18. Tá tudo escrito, gente. Tá tudo bem detalhadinho. Basta a gente ler essas palavras que a gente vai entender o quanto nós somos amados. Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. De uma vez, os justos pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Por que conduzir? O homem foi separado de Deus lá no jardim. E ele precisava ter um retorno. Por isso que se chama religião. Religião significa religare, do grego. Religare é religar a Deus. E uma maneira de Deus nos religar a Ele de novo foi através da morte de Jesus. Porque quando Ele morre naquela cruz, a Bíblia vai dizer que aquele véu do templo se rasga. O que era o véu? O véu, ele separava o lugar santíssimo do lugar santo. Quem entrava no lugar santíssimo? Apenas o sacerdote. E aquele sacerdote, sumo sacerdote, ele só poderia entrar ali uma vez por ano. E para ele entrar ali era feito todo um ritual e ele não poderia estar no erro, no pecado. A gente aprendeu isso até em uma das pregações lá na igreja. Ele ia com sininho. Isso está escrito lá no Antigo Testamento, no Pentateuco. Ele ia com sino pendurado na roupa dele. Quando ele entrava lá para fazer o sacrifício pelo povo, que esse sacrifício nada mais era do que a propiciação ali do pecado, quando ele entrava ali para fazer aquilo, ele ia com aquele sininho, porque se ele estivesse em pecado, ele ia morrer ali. Atrás daquele véu ele ia morrer, ele ia cair duro ali. E as pessoas iam ver que está muito tempo sem mexer o sino, tanto que ele mexia o sino. Porque se o sino ficasse muito tempo ali parado, o pessoal ia pensar, meu, o que está acontecendo? Passar horas, eles iam puxar aquela cordinha. E puxando aquela cordinha, o homem ia sair dali morto. Esse era o santo dos santos. E só era permitido entrar sumos sacerdotes com vestes sacerdotais e tinha um ritual todo. Quando Jesus ele morre, a Bíblia diz que aquele véu ele se rasga de cima a baixo. E quando ele se rasga de cima a baixo, Deus estava dizendo, acabou. Agora vocês não precisam mais de um sumo sacerdote para entrar no lugar santíssimo, porque todos podem ter acesso agora. Agora todos podem fazer o quê? O que ele escreveu, o que Mateus escreveu lá em Mateus capítulo 7. Entra no teu quarto, Mateus capítulo 6. Entra no teu quarto, fecha a sua porta e ora ao teu Pai que está no céu. Esse agora é o nosso véu, é o nosso quarto. Nós não temos mais um intermediário. Nós podemos aqui exatamente clamar a Ele, Ele nos ouvir. Por conta desse sacrifício, Ele nos conduziu novamente a Deus. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, 18.
Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5,18. Ele nos reconciliou consigo mesmo. Ou seja, Deus falou, eu preciso reconciliar eles comigo. E como que ele fez isso? Por meio de Cristo Jesus. Aqui a gente vai entender agora por que Jesus teve que ressuscitar. Vamos dar uma corrida aqui para dar tempo. Por que Jesus teve que ressuscitar? A gente entendeu por que ele teve que morrer. Por que Jesus teve que morrer? Por causa dos pecados, maldição. Aprendemos tudo. Por que ele teve que morrer? Agora, por que ele teve que ressuscitar? Levíticos 18:5. Percebe que a gente está entrando em Velho, Novo Testamento, porque está tudo misturado. A Bíblia é um quebra-cabeça que a gente precisa montar. Levíticos 18:5. Deus disse que quem guardar a lei viveria por ela. Logo, quem não comete pecado não pode morrer. Agora a gente vai ler Levíticos 18:5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando o homem, viverá por eles. Em outras traduções diz, o qual os cumprindo, viverá por eles. E aí ele termina dizendo, eu sou o Senhor. Qual era a lei? Aquele que guardar os meus estatutos, os meus juízos, a minha lei, viverá por eles. Quem cumpre a lei não pode morrer. Não pode. Essa era a lei. Quem cumprisse toda a lei não poderia morrer. Então eu fico imaginando, às vezes conjecturando aqui na minha mente, imagine só, a morte indo desde Adão até Moisés, até toda aquela turma, Abraão, indo pegar o corpo. Mas quando chegou no dia de Jesus, não pôde. Porque isso aqui eu não tô falando nada de Bíblia, eu estou imaginando, é coisa da minha cabeça. Imagine, tipo, que diz que aquele que cumpriu toda a lei, a morte não tem poder. Então, todos aqueles que não cumpriram a lei, a morte foi lá e tinha poder. Só que quando chegou em Jesus, eles olharam aquilo, a morte olhou aquilo e falou, Deus falou, aqui você não pode. Porque ele cumpriu toda a lei. Então ele não cometeu pecado. Ele não poderia morrer. Ele cumpriu toda a lei. 1 Pedro 2:22. O qual não cometeu pecado. Se puder, grifa isso na sua Bíblia. 1 Pedro 2:22. O qual não cometeu pecado. Nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, ele não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Quem? Deus. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Olha que texto fantástico, irmãos. Nem na sua boca se achou engano. E quando alguém injuriava ele não injuriava de volta. Quando alguém padecia, ele não ameaçava. Não houve engano nele, não houve falsidade, não houve pecado, não houve nada. Então não havia nada que a morte pudesse fazer para levá-lo. 1 Coríntios 15, verso 14. E se Cristo não ressuscitou, é Paulo dizendo aqui, irmãos, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Paulo está dizendo, olha, cara, para pensar, o cara se entregou, teve Estevão que foi um martírio, cara, teve várias pessoas que foram martirizadas, aquelas pessoas naquele coliseu romano sendo atacada por leões, e não negaram a sua fé. Será que foi vã a fé deles? Será que realmente Jesus ele não ressuscitou, ele somente morreu igual Buda, Maomé, todos os outros que falam? Não, não é vã a nossa fé. A gente tem certeza que naquele grande dia, como Paulo dizia, eu o encontrarei. E nós o encontraremos. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não teria surtido efeito a sua morte, pois o Pai não teria recebido, significando que havia pecado nele. Lucas 24:34. Os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Se a ressurreição
de Jesus significa assim, para a gente entender. Deus precisava satisfazer a sua justiça. Ou seja, o homem precisava morrer. E quando Jesus está naquela cruz e ele leva os nossos pecados naquele madeiro, Jesus morre. Literalmente, morreu. Tanto que a Bíblia diz que ele expirou. Colocaram uma lança ao seu lado, furaram o seu lado para verificar se ele estava realmente morto, porque iam quebrar as pernas. Quebraram as pernas dos dois que estavam na cruz, lembra? Para quê? Porque eles queriam que terminasse logo, ia ter uma festa muito importante no dia seguinte. Porque geralmente, as pessoas naquela cruz, eu vou falar mais sobre isso na ceia, eles ficavam ali durante dias e até semanas, porque eles precisavam morrer, tinha gente que demorava para morrer. E o martírio era isso, era você ficar ali pendurado naquela cruz até morrer. E no dia seguinte ia ter uma festa muito importante, então eles precisavam que aqueles mortos morressem logo. E tinha uma tempestade já para vir, a Bíblia diz. Então eles quebraram as pernas daqueles ladrões que estavam ao lado direito e esquerdo, para que eles morressem logo, de dor. E quando eles foram quebrar as pernas de Jesus, o homem falou, não, ele já morreu, então certifica, coloca a lança. E colocaram a lança. Por quê? Porque existia uma profecia, que nenhum de seus ossos foram quebrados, e Deus, ele vela pela sua palavra. Então nós estamos falando aqui da ressurreição de tudo, mas eu já abro um parênteses. Aquilo que Deus cumpre, ele promete. Porque ele vela pela sua palavra. E um dos profetas havia dito, se eu não me engano, Jeremias, que nenhum de seus ossos será quebrado. E aí Deus cumpre. Nenhum dos seus ossos puderam ser quebrados. E aí eles certificam que Jesus morreu naquela cruz. E ele foi sepultado. Então eu imagino, aí Deus, quando ele olha o histórico de Jesus como homem, e não como Deus, ele era 100% Deus, 100% homem. Tanto que você vai ver ele no barco acalmar a tempestade. Quem acalma a tempestade? Só Deus. Ali ele estava agindo com o poder de Deus, dizendo, acalma alto mar. E os mar acalmou. Só que a Bíblia também diz que ele dorme na polpa do barco. Que ele sente fome. Quem sente fome? Quem dorme? Um ser humano. A Bíblia diz que ele chorou. Então ele era 100% homem, 100% Deus. Ele cumpriu a lei como homem. Como homem. Somente um homem poderia fazer isso. E quando Deus ele olha e vê, nele não houve pecado. Na sua boca não saiu nenhum engano. Olha o histórico, desde criança até os seus 33 anos. Não houve pecado. Então, se não houve pecado, ele tem que ressuscitar. Houve outras ressurreições ao longo da Bíblia, mas foram ressurreições permitidas por Deus por um determinado momento. Como Eliseu ressuscitou um homem, a Bíblia vai dizer que ele, através ali do corpo dele, ele ressuscitou um homem pelo poder de Deus. Foi ressuscitado. Lázaro foi ressuscitado por Jesus. Só que essas pessoas morreram de novo. Foi ressuscitado, ficou velho e morreu. Jesus não. Ele ressuscitou e a Bíblia diz que ele vive eternamente. Ele está lá ao lado do Pai, à destra do Pai, intercedendo por nós. Então, ele ressuscitou porque não havia pecado nele. Então Deus falou, eu recebo o sacrifício. Naquele exato momento que Jesus morre e não é tido nele nenhum pecado, Deus estava dizendo assim, foi válido o sacrifício. Nele não há pecado. Então ele tem que ressuscitar e nunca mais morrer, porque ele cumpriu toda a lei e os profetas. Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. A morte reinou. Por quem? Que ele diz por esse. Adão. Por esse, pela ofensa de um só, a morte reinou. Muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça. O que ele está dizendo com isso? Muito mais. Se pela graça de um a morte reinou por todos, muito mais vão receber a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão por vida por um só, Jesus Cristo. Então, por um, fomos todos amaldiçoados. Porque o pecado, ele reinou no coração do homem. A gente vai falar mais sobre isso em outras aulas, que é uma das aulas que eu trouxe na EBD sobre a natureza do homem. Que a gente fala sobre a queda do homem. A gente vai falar mais disso. Agora não vai dar, que não vai ter tempo.
E João 20, versículos 6 e 7. Chegou, pois, Simão, Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. E viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas estava enrolado em um lugar à parte. E para a gente entender essas coisas, a gente tem que ir atrás, irmãos, da cultura das pessoas daquela época. Tudo que a gente for estudar sobre Jesus, a gente tem que estudar a cultura da antiguidade lá de Israel. Quando ele fala de candeia, quando ele fala de trigo, quando ele fala de pescaria, você tem que ir atrás do quê? Da história, de como que era a cultura daquelas pessoas. Porque ele pregava em parábolas, ele não explicava, ele falava o contexto ali e pronto, acabou. Eles entendiam, porque eles viviam aquilo. Eu costumo dizer que se fosse nos dias de hoje, Jesus ele ia pregar dando exemplos de Instagram, de Facebook, dessas coisas, porque é a atualidade, é a nossa cultura. Então ali, todos entendiam. Para a gente entender, a gente tem que ir atrás dessas informações, senão a gente fica boiando. A gente vai ler e fala, tá, mas... E quando eu fui pesquisar sobre isso, eu entendi que naquela época, na antiguidade, por exemplo, um rei, alguém muito importante, tinha escravos. E quando aquele rei ele estava em um banquete, ele estava comendo, ele não podia ser interrompido. E quando ele terminava de comer, ou seja, ó, eu terminei, não vou voltar mais. O que ele fazia? Ele pegava o lenço dele, que ele usava para limpar a boca, e jogava na mesa. Quando ele jogava ali na mesa, o servo que passava e visse, ele entenderia. O rei acabou. Posso tirar a mesa dele. Por mais que esteja lotado ainda. Ele jogou o lenço, significa isso. Ele não podia ter fala entre eles. Era essa maneira dele identificar se podia tirar ou não a mesa. Mas, quando aquele rei ele ia fazer alguma coisa, sei lá, ir no banheiro, e ele queria sair, para que o escravo, o servo, não ficasse confuso, ele pegava aquele lenço dele e ele dobrava e colocava em um lugar à parte. E quando ele colocava aquele lenço num lugar à parte, dobradinho, bonitinho, e aquele servo passasse, ele olhava a mesa e falava assim, eu não posso tirar ainda, porque ele ainda vai voltar. Ele saiu, mas ele vai voltar. Então ali, quando aqueles homens entraram ali, eles olharam aquele lenço à parte, e eles estavam dizendo, ele vai voltar. Ele não nos deixou órfãos, João diz. Ele morreu, sim, ele morreu. Nós testemunhamos, ele morreu. Mas ele está dizendo aqui que ele ainda vai voltar. Ele ressuscitou, porém ele ainda vai voltar. Então isso, irmãos, é motivo da gente ler isso com alegria. É da gente perceber o quanto ele nos amou. Ele deixou aquele lençol como um exemplo. Esperem. Esperem, porque eu ainda vou voltar. Eu não vos deixei órfãos. A gente vai falar sobre os benefícios da morte de Cristo. Perdão dos pecados. A gente começou, era 8:12, tá? Então a gente vai até 9:12. Rapidinho, falta 11 minutinhos. Espera aí, rapidinho. Espera aí, irmãos, rapidinho. Aí. Hebreus 9:15. Benefício da morte de Jesus. Primeiro, perdão dos pecados. Hebreus 9, verso 15. E por isso ele é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Por que perdão dos pecados? Antes, o pecado ele era expiado. Na época que existiam aqueles sacrifícios que a gente lê no Antigo Testamento, que pegavam um cordeiro imaculado, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, aquele cordeiro ele era sacrificado. E quando eles sacrificavam aquele cordeiro, o que significava aquilo? Expiação do pecado. E o que significa expiação? Cobrir. Então, naquela época, aquele sacrifício significava cobrir o pecado, tanto que ele era feito anualmente.
Todos os anos as pessoas iam ao templo, e aí existia o ritual que eu falei anteriormente, do véu lá no Santíssimo, e fazia aquele sacrifício pelo povo, mas era expiação, e expiação significa cobrir. Mas quando Jesus ele fez o sacrifício vivo por nós, se identificando como um cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a palavra tirar significa remir. Aqui diz o que a gente leu? Ele é mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte para a remissão das transgressões. E remir significa tirar de vez. Expiar, cobrir. Remir é tirar, de uma vez por todas. Ou seja, não precisamos mais de fazer sacrifícios. Ele já fez o sacrifício por nós. E agora, qual que é o nosso dever? É Romanos 12. Nós somos um sacrifício vivo. Nós somos um sacrifício vivo para Deus. Por isso que nós, quando entregamos a nossa vida para Ele, a gente está falando assim para Deus, eu tenho livre-arbítrio, tá? Eu tenho. Mas eu não quero Ele, eu quero devolver. Porque agora eu sou um sacrifício vivo. E Cristo vive em mim. E Ele pode fazer o que Ele quiser. Então isso é a remissão. Nós não precisamos mais nos tirar sangue para nada. Não, Ele já fez. Ele remiu a gente. Não é mais expiação, é remissão. Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Tanto que todas essas palavras que eu estou enfatizando aqui para vocês, eu vou virar aqui, que vocês vão ver aqui na tela do computador, que eu coloquei até em vermelho, ó. Remissão das transgressões, remissão dos pecados, derramamento do sangue. E eu vou disponibilizar esse PowerPoint para vocês depois, para vocês poderem estudar com mais calma, porque eu sei que em 1 hora, esse estudo ele é feito em 2 na EBD, e eu tive que resumir para 1. Hebreus 9, 22, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então ele trouxe para nós o perdão, a remissão dos pecados através do seu sangue. Esse foi um dos benefícios. Segundo benefício, reconciliação. Isaías 59, 2. Já estamos acabando. Mas as vossas iniquidades fazem separação. Lembra do Romanos 3, 23? Todos pecaram, estão destituídos, separados da glória de Deus. E aí Isaías 59, 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja, estávamos separados. 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, segundo o benefício, ele nos reconciliou com Deus, ele nos trouxe de volta à presença de Deus. Romanos 5,10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Irmãos, nós não somos salvos pelo que a gente faz. Isaías chega ao ponto de dizer que as nossas obras, elas são como trapo de imundícia. E sabe o que significa trapo de imundícia? É considerado o trapo que as mulheres colocam nos dias de menstruação. Vamos colocar os dias de hoje aqui, absorvente. É considerado o trapo que os leprosos se cobriam naquelas feridas, aquelas peles saindo, eram os trapos. Isaías compara as nossas obras como um trapo de imundícia diante de Deus. Ou seja, as nossas obras para Deus não significa nada. Porque, irmãos, nós não somos salvos pelos que a gente faz, a gente somos salvos por esse homem aqui, que se entregou por nós, que carregou os nossos pecados. Nós não somos salvos por mérito nosso, é por mérito dele. E se há alguma bondade em nós, Romanos 7, Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas faço o mal que está em mim. Porque se eu faço mal, eu faço por quê? Porque o pecado habita em mim. Só que aí ele fala assim, o bem que eu quero fazer eu não faço. Só que quando ele faz esse bem, ele diz, é Cristo. O mal que está em mim sou eu mesmo. Tudo de mal que as pessoas veem em mim, eu cometendo, sou eu. Mas se eu faço algum bem, não sou eu, é Cristo.
Todos os bens que eu faço na vida não tem a ver comigo, mas com Ele. E eu não faço para ser salvo, eu já sou. Eu faço por amor. Eu faço porque eu reconheci que necessita. E olha que coisa. Quando Jesus ele ressuscita e ele tem um encontro com Pedro, eu falei isso nas outras lives. Quando ele tem aquele encontro marcante com Pedro, ele vai dizer para Pedro assim: tu me amas, Pedro? Ele fala 3 vezes. E Pedro negou quantas vezes? 3. Eu costumo dizer que Pedro poderia estar até ao ponto de fazer igual Judas. Judas se suicidou, remorso. Poderia ser que se Jesus, tanto que Jesus, quando o anjo ele ressuscita e Maria Madalena a vê, o anjo fala assim: diga aos discípulos e a Pedro que encontre comigo na Galileia. Jesus ele parece que estava com uma necessidade maior de falar com Pedro. Porque, cara, imagine a mente do cara que jurou, falou: eu nunca vou te abandonar porque eu te amo. Falou para Jesus, o refrão do Corinthians lá. Ele falou: eu nunca vou te abandonar, cara, eu amo você muito, eu não vou te abandonar, eu não vou fazer isso. E aí o cara nega Jesus 3 vezes. Imagina a mente dele. Cara, ele morreu, nem perdão eu pedi. Poderia ser que ele estava até com um pensamento igual de Judas. Só que aí quando Jesus aparece para ele lá em João 21, naquela praia, eles jantam e aí Jesus fala para ele: tu me amas, Pedro? Eu te amo, tu sabes. Imagina ele meio tímido, né? E aí Jesus fala assim para ele: tu me amas? Então apacenta os meus cordeiros. E aí ele fala isso por 3 vezes. Tu me amas? Amo. Apacenta as minhas cordeiras. O que ele está dizendo? Tu me ama, Pedro? Você não vai provar falando, você vai provar fazendo. Então, nós provamos que amamos fazendo. É impossível eu falar para minha esposa que eu a amo e não fazer nada por ela. É impossível falar que a amo e não fazer alguma coisa para ela. E é isso, se nós o amamos, nós fazemos. E quando nós fazemos para os outros, estamos fazendo para Ele. Então, se fazemos, não fazemos para ser, fazemos porque somos. Então, sempre que você for fazer alguma coisa, não é pelo seu mérito, não é para você ser aceito. Você já foi aceito. Você foi aceito a partir do momento que você reconheceu os seus pecados e que você reconheceu que precisa de um Senhor e um Salvador para sua alma e que esse Senhor é Ele. E agora, por amor, você vai fazer alguma coisa. E agora, por amor, você vai falar: eu preciso fazer. Não porque sou, mas porque eu já sou. Não para ser, mas porque eu já sou. Filho. Porque ele diz em Romanos 5,10: sendo nós inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Reconciliados pela morte, não foi pelo que a gente faz. Fomos salvos pela sua vida. E em terceiro lugar, para a nossa justificação. Estou falando dos benefícios da morte de Cristo, para a nossa justificação. Romanos 5,9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Cristo, ele se torna injusto por nós. É como se ele estivesse dizendo assim, um exemplo, você está lá sendo, vamos colocar de novo o termo forense aqui, você está num tribunal, você está sendo julgado. E você foi julgado, você foi sentenciado. E aí o cara fala assim pra você, o juiz: ó, tá aqui, sua ficha. Você cometeu esse crime, esse crime, esse crime, esse crime. Você, a partir desse momento, tá com uma ficha suja. Todos vão saber disso. E aí aquele homem fala assim: ó, eu quero tomar o lugar dele. Só que além de tomar o lugar dele, eu quero dar a minha ficha de limpo pra ele. A minha ficha é limpa, ó, eu nunca cometi pecado. Eu não cometi transgressão, não cometi crime. Eu quero justificar ele. Tá aqui, dá a ficha dele, toma a minha. Agora você vai andar com a ficha de Jesus. É por isso que Romanos 8, Paulo vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que andam na sua vontade, segundo ao seu propósito. Nenhuma condenação há, porque hoje o inimigo não tem mais poder para nos acusar, porque nós andamos com uma ficha limpa. Deus, quando ele olha lá de cima, assim como ele olhou Jesus naquela cruz e ele não viu Jesus ali, ele viu eu e você, ele desamparou Jesus naquela cruz porque ele viu nossos pecados. Quando ele olha para mim, quando ele olha para você, ele não vê eu e você, ele vê o Filho. Ele vê o Filho estampado em nós e ele não pode nos julgar, porque nós estamos andando com a ficha limpa de Jesus. Isso é a justificação. Ele nos fez justificados pelo seu sangue. E somos salvos da ira pela justificação dele. Andamos com a justiça dele. Isso é maravilhoso. Isso tudo que a gente está falando aqui é o Evangelho, irmãos.
1 Pedro 2,24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas ser sarado. E o último benefício, vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, esse daqui é o maior benefício de todos, a vida eterna. Porque, como eu falei na aula anterior, volte lá sobre o inferno, existe vida eterna e condenação eterna. E ele diz, amou o mundo de tal. Por que de tal? É uma maneira imensurável, não tem como falar. Porque olha tudo isso que ele passou, foi por amor. Então ele amou de tal maneira que ele deu o seu Filho. Eu coloquei uma conclusão aqui, eu não vou ler que não vai dar tempo, mas eu vou disponibilizar para vocês lerem depois sobre o que é o Evangelho. Que não tem a ver com casa, com mansão, com saúde, com riqueza, com nada. Tem a ver com Deus entregou o seu Filho por amor a nós. E todos aqueles que creem nesse sacrifício podem absorver, tomar posse desse benefício, que é a reconciliação, a justificação e a vida eterna. Nós concluímos aqui. Poderíamos ficar aqui a noite inteira falando disso, que é muito gostoso. Mas a gente vai concluir. Se você tiver alguma dúvida, você pode falar aqui. Você pode me chamar aí no privado da DM da igreja. Tá bom? E como sempre de costume, eu vou pedir para todos que ficaram aqui colocar a hashtag, né? Que a gente sempre pede para colocar no final. E a hashtag de hoje vai ser hashtag Só Cristo Salva. Hashtag Só Cristo Salva. E nós vamos fazer o sorteio, tá? E no sorteio vai participar quem tá até agora, até o final. Então quem tá até o final vai colocar a hashtag Só Cristo Salva. E esses que estão aqui participando disso vão participar do sorteio. Então corre aí e coloca aí no comentário, hashtag Só Cristo Salva. A Ginelta já colocou, então ela tá participando aí do sorteio. Vou me ausentar por 1 minuto para pegar um papel. Vamos lá, quem tá aqui? Ellison? É o Ellison, você tá aqui, meu jovem? Então tá aqui o Ellison, a Ginelta, Elisana, Valdirene, quem mais aqui? Ginelta, Elisana, Ellison, José Antônio. José Antônio. Então tá, ó. É os que estão aqui nesse momento. José Antônio. Escrevi aqui, vou até mostrar aqui. José Antônio. Valdirene, Elisana, Ellison, e Ginelta. Irmãos, lembrando que para vocês ganharem também, precisa estar seguindo a regra lá, tá? Tem que ter curtido um post e estar seguindo a página da igreja. Então, você faça isso depois para ficar válido, tá bom? Se você não fez ainda. Para ser justo com todos. Então, eu tô aqui, ó. Tô com 5 aqui. Confirmem aí se tiver mais gente, ó. José Antônio, Valdirene,
Ellison, Elisana e Ginelta. São esses os que eu fiz aqui. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos lá, vou fazer o sorteio. Peraí, só um momento. Vamos lá, ó. Os papéis estão aqui dentro, eu vou fazer com o boné. Ó, o boné tá aqui, certo? Eu vou virar de lado, ele tá aqui do lado, e eu vou tirar um papel. Tirei um papel. Todos os outros estão aqui. Quem ganhou foi o José Antônio. José Antônio. Ó. Então, muito obrigado a todos que ficaram. Nós vamos fazer uma oração, como de costume, tá? Se você puder participar da oração, pra gente finalizar. Não perca, tá? Quinta que vem a gente vai estar aqui novamente, se Deus quiser, se Deus permitir. E nós vamos ter domingo agora o culto, às 18 horas. E no último sábado do mês temos o culto do amigo, para você participar também aqui na nossa igreja. E no último domingo do mês de manhã será a nossa ceia. Tá bom? Irmão José Antônio está agradecendo aqui, Deus abençoe. Irmão José Antônio, chama no privado aí depois e a gente marca na igreja para me entregar para você, tá bom? Pai, nós te agradecemos por esse momento, por estarmos aqui, Senhor, em Tua presença, por termos sido edificados através da Sua palavra, através deste estudo. Peço ao Senhor que guarde e livre todos de todo mal, Senhor, que estão aqui presentes, que aqueles que ainda vão ver, que estão aqui conosco, que o Senhor conceda um final de semana abençoado e a Sua graça esteja sobre cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito obrigado a todos, tá? Até quinta que vem, se Deus quiser. Qualquer dúvida, podem chamar aí. Deus abençoe.